Olá, olá, meu aluno Soti, minha aluna Soti, vem para mais uma dica importante, hoje sobre coeficiente angular e linear de uma função afim. Primeiramente, quando nós estamos diante de uma função afim, toda função escrita no formato f de x igual a x mais b, onde a e b são coeficientes constantes, números pertencentes aos reais. Importantíssimo, tá? Beleza? Exemplo, eu tenho a função f de x igual a x mais b, é uma função afim, onde você tem ali o b chamado de coeficiente linear. O b, coeficiente linear, é o ponto onde a função corta, intercepta o eixo y, pois daquele ponto o x vale zero. Substituindo aqui x por zero, f de zero igual a a vezes zero vai dar zero, você fica com f de zero igual a b. Para x0, domínio zero, abscissa zero, a imagem será igual a b, ou seja, toda função afim, ela intercepta o eixo y lá no coeficiente linear, no nosso b. Legal? Fica ligado. E o a é chamado de coeficiente angular. O coeficiente angular, ele tem a ver com o ângulo entre a reta e o eixo x no sentido anti-horário. Isso é importantíssimo. Então, o coeficiente angular representado pelo azinho, meu coeficiente líder, o cara que multiplica x elevado a expoente 1, ele pode ser determinado pela tangente desse ângulo no sentido anti-horário entre a reta e o eixo x. Se é igual a tangente, é a variação de y pela variação de x. Quando você conhece dois pontos que pertençam a essa lei de formação. Beleza? Olho na tela, vem aqui, importante. Coeficiente angular da função dada por f de x igual a 4x mais 8. Bora lá? No plano cartesiano, eu sei que essa função, o gráfico é uma reta crescente, sim, show de bola. Ela intercepta o eixo x da raiz ou zero da função, que é o cara que faz com que 4x mais 8 seja zerado. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8 mais 8y igual a zero. Então, o valor de x que zera a função é a raiz ao zero da função, para o exemplo dado é o menos 2, intercepta o eixo y no b, que é o meu coeficiente linear, naquele ponto em que x vale zero, y é igual a 8, exatamente igual ao b, que é o coeficiente linear. Eu estou vendo ali uma figura muito importante, um triângulo retângulo, e eu consigo achar com relação a esse triângulo retângulo a tangente desse ângulo que eu chamo de alfa. A tangente dele é o cateto oposto à variação de y, pelo cateto adjacente à variação de x. Variação de y varia em y 8 unidades, está lá visível. Varia em y 2 unidades, cateto é uma medida, é um lado, não pode ser negativo. Há uma variação aqui de 2 unidades, show de bola. Então 8 por 2 é 4, 4 é a tangente desse ângulo, é o meu coeficiente angular. Legal? É o coeficiente angular, o cara que multiplica x, representado pela letra A. Legal? Isso é importante para você. Bora lá? Eu tenho aqui também uma outra forma de ver, de enxergar esse coeficiente angular. Ele é a variação de y pela variação de x. Eu conheço dois pontos que pertencem à minha funçãozinha. Eu faço a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Legal? Isso é importantíssimo. Chamado de taxa de variação média, quando você tiver uma função crescente do primeiro grau, nós temos aqui uma taxa de crescimento, tudo bem? Isso é importante. Então, quando A for positivo maior que zero, você está diante de uma função crescendo do primeiro grau, o coeficiente angular é a taxa de crescimento. E se eu estiver diante de uma função decrescente do primeiro grau, aumenta x, diminui y, eu vou estar diante de um A, coeficiente angular negativo, a função é decrescente, o coeficiente angular se chama taxa de decrescimento, legal? Bem importante, são dicas bem fortes para você com relação a coeficiente angular e linear. Fique bem, se cuide.